Mais uma adaptação de mangá para as telonas. Será que prestou dessa vez? Fala clã, estamos de volta para dar palpites em formas de crítica e dessa vez nós vamos falar de Cavaleiros do Zodíaco, Saint Seiya, O Começo. Tem título, subtítulo e subsubtítulo, é um recorde. Antes de tudo, me segue aí, se inscreve, dá joia e tudo mais que você já sabe para eu ficar felizão. Ao contrário do que estamos acostumados com animes em si, com muitas cores e aquela coisa bem forte, o filme é muito sem cor, ele é bem basé. Não sei se você lembra quando você começou a assistir Cavaleiro do Zodíaco lá na Manchete, você que tem quase 40 anos, cada armadura tinha uma cor diferente e uma identificação diferente. Aqui nesse filme é tudo muito igual, parece carro, sabe? Quando você vai na concessionária, todos eles são prata. Parece isso, parece tudo a mesma armadura. Você diferencia pelo ator em si, mas pela armadura não dá pra saber. E o tom do filme é bastante confuso. Você sabe que era pra ser um drama, que pensaram em um drama, só que o drama é muito superficial, ele não te convence, ele não te traz pra dentro da história. Aí tem alguns alívios cômicos que nem precisava, já que não é um drama, pra que você precisa aliviar, né? Não precisa. E também não funcionam os alívios cômicos, eles são muito incoerentes e inconsistentes com a história, assim. E eu vou tentar mais uma vez analisar o filme de forma separada do anime e do mangá. Analisando aquela obra de forma independente, o que ela quis dizer, como ela atinge um público novo que nunca ouviu falar de Cavaleiro do Zodíaco e o que dá pra dizer sobre isso. É difícil, que eu sou um fã antigo, um fã dessa época da Manchete que eu falei, mas eu vou tentar. Prometo que eu vou tentar comparar o mínimo possível. E mesmo fazendo a análise, lembrando que é uma adaptação, a minha opinião não vai mudar muito não. Então não crie muita expectativa. É meio que parecido meu veredito como fã antigo e como uma pessoa que estaria assistindo pela primeira vez. E minha opinião não é muito boa não. Dirigido por Thomas Baginski, que eu não sei muito o que isso quer dizer, porque eu não conheço absolutamente nada desse diretor. Cavaleiro do Zodíaco tem como destaque o seu elenco. Tem uns nomes interessantes que atuaram lá. Destaque para Funky Jansen, que é a Fênix do X-Men, lembra? E Sean Ben, o Ned Stark de Game of Thrones e tantos outros personagens que fazem parte do currículo dele de mortes. Ele deve ter morrido já umas 100 vezes na carreira, o que é impressionante. E ambos os atores não foram bem explorados nessa história. Eles são coadjuvantes, mas esse não é o problema. Tranquilamente, podem ser coadjuvantes e enriquecer o elenco do filme, mas porque realmente não são explorados em toda a atuação que eles poderiam entregar. Eles interpretam os pais de Athena e você não sabe se eles são mocinhos, bandidos, o que o filme quer te dizer. Às vezes isso é interessante, às vezes é porque é um personagem esférico, complexo, mas não é isso não. Aqui é porque é tudo muito confuso mesmo. Não é essa questão de, nossa, que complexo, tenho que desvantagem esse personagem. Não, ele só é confuso mesmo. Não. JJ Jr. interpreta o Seiya. Não dá pra dizer se ele é um ator bom ou ruim, porque eu não conhecia ele antes. Eu sei que ele interpretou o Samurai X também no cinema, mas eu não sei muita coisa dele. Eu não sei se ele é ruim ou se ele foi mal dirigido, como os outros dois que eu acabei de mencionar. A personalidade do Seiya é meio rebelde, é meio adolescente, é meio pueril demais. Você não tem aquela identificação como era pra você ter do herói do filme, assim. É uma jornada do herói clássica, mas mal contada, né? Inclusive é um tema interessante para fazer um vídeo exclusivo, né? Sobre jornada do herói, o que isso representa, as técnicas de escrita sobre uma jornada de herói. É um tema muito bom, um dia eu faço esse vídeo. Ou não. Seiya é apresentado com os seus desafios e toda a sua construção desde a infância. Tem a história de uma irmã perdida e tudo, mas nada disso corrobora com as decisões que ele toma no presente. Tem algumas frases que ele repete desde a infância e tal, assim, nossa, que legal, ele cresceu com isso. Mas a personalidade dele não bate muito com as decisões que ele toma e de repente ele quer ser invencível, de repente ele não quer nada. Não faz muito sentido. E infelizmente quando eu comparo com o mangá e o anime, faz menos sentido ainda com o Seiya que a gente conhece, a devoção que ele tem pelo propósito dele, não tem nada a ver. E continuando nesse assunto, a gente percebe um Seiya com gênio difícil
insubmisso, que não tem aquela devoção e reverência a Athena. Tudo isso a gente meio que espera por conta do anime e tal, mas a gente é bem frustrado por isso. E essa versão um pouquinho mais rebelde poderia funcionar se fizesse sentido com o que foi apresentado na origem dele, na história familiar, todo o seu histórico, mas também não faz sentido. O ser rebelde do filme não faz sentido também. Já a Athena é interpretada por Madison Iseman, que você já deve conhecer de Jumanji ou de Annabelle, ou dos dois. Também é uma interpretação bem xoxa e fraca. Eu não acredito que Cavaleiros do Zodíaco Saint Seiya, O Começo, seja um filme de uma reunião ou um concentrado de atores ruins. Eu, sinceramente, quando vejo isso, eu ponho a culpa no diretor. Uma direção ruim causa esse tipo de impressão no espectador. Podemos até respingar a culpa num preparador de elenco, alguma coisa assim, mas normalmente costuma ser culpa do diretor, quando você explora características e interpretações que não convencem, costuma ser culpa dele sim. E aproveitando, eu quero fazer essa comparação com a Athena do anime mais uma vez. A Athena no anime, ela é sóbria e ela precisa dos seus cavaleiros, não somente para cumprir as missões, mas para ser protegida também. A Athena do filme, ela não precisa ser protegida somente dela mesma, na verdade. Ela não parece precisar de uma legião de cavaleiros do Zodíaco, ela parece precisar de um pouco de terapia e só. O Ikki de Fênix é o único outro cavaleiro, além do Seiya, que é representado no filme. Os outros personagens que a gente até vê como cavaleiro no anime, eles não se apresentam como cavaleiros no filme. Eles estão lá, mas eles não são cavaleiros, eles são outra coisa. O que veio a pergunta, né? Por que então levar o personagem pra lá e transformar ele totalmente em outra coisa? Podia ser outro personagem tranquilamente. Talvez pensando que é um filme de origem, que poderia desenvolver ele numa continuação e tal, mas é muita pretensão achar que vai ter alguma continuação. Eu não sei que estúdio teria coragem de fazer uma continuação desse filme. O filme é perdido, ele falta muita coisa pra ser bom. O Cosmo, que é uma coisa extremamente importante na história dos Cavaleiros do Zodíaco, exigia no anime muito treino, muita concentração para ser alcançado. Um estado assim de quase transe que você precisava alcançar para vencer seus inimigos e cumprir com o propósito dos Cavaleiros. Tá, não precisa ser igual no filme, mas precisa fazer sentido. O Cosmo no filme parece uma possessão espiritual. Então parece uma mediunidade, assim. Ah, alguém me possuiu e agora eu tenho um poder. É difícil. Mais uma vez, poderia ser algo diferente do anime? Poderia. Mas tem que ser legal. Tem que fazer sentido. E essa possessão espiritual não é bacana. As adaptações que tenho visto de anime e mangá têm sido constantemente frustrantes, assim. Quem sabe fazer não tem dinheiro para fazer e quem tem dinheiro não sabe o que tá fazendo. É um compilado de horrores, assim. Adaptações mal feitas e com pouco capricho e pouco interesse em preservar a história, porque você tem que preservar alguma essência. Aquele anime, aquele mangá chegou até onde chegou porque tem uma essência. Se você não quer colocar aquela essência, pra que adaptar? Por que adaptar? Quando você vê os live actions de Dragon Ball e Death Note, relativamente recentes, você percebe que não teve respeito nenhum à essência, que tentaram fazer um caça-níquel que nem deu muito certo, porque flopou demais a conta. Cavaleiro do Zodíaco tá nessa linha de frustrações. Uma coisa simples nessa adaptação, que era colocar a música tema de Cavaleiro do Zodíaco, nem que fosse instrumental, para dar aquela arrepiada na galera, para trazer a memória afetiva. Essa música ela ensaia várias vezes que ela vai entrar, você ouve um toquezinho parecido, mas ela não vem, ela não aparece, não em primeiro plano, assim, aquela coisa pra fazer jus às lutas, fazer jus ao combate. Ela não aparece. Uma das coisas mais importantes da saga do Cavaleiro do Zodíaco não surge. E aí eu não sei se faltou grana para direito autoral, o que foi que aconteceu, mas ela não aparece. E vai saber. Vocês já perceberam que faltou muita coisa para eu poder chamar o Cavaleiro do Zodíaco Saint Seiya, O Começo, de bom. E não é só questão das histórias, como eu disse, as cores são muito basé, a iluminação, a fotografia falham demais, é uma decupagem esquisita. Se eu for entrar na parte técnica, fica pior ainda, né? Não dá para salvar, não tem como alisar para esse filme. Me conta aí nos comentários, você já sabia que esse filme ia ser ruim? Você já tinha um pressentimento, uma pontinha no seu coração dizendo que não valia a pena? Ou você, assim como eu, estava rezando para ser bom? Queria muito que desse certo. Me fala aí. E na infância, você queria ser o Seiya ou o Shiryu? Me fala.
Beijos quentes.